Olá, amigos e amigas. Hoje, em nosso Falar com Deus, vamos pedir a luz e a sabedoria do Espírito Santo que nos ensine e nos leve a buscar a Deus e a encontrá-lo. Hoje, em nosso Falar com Deus, nos passos de Jesus na Terra Santa, nós vamos encontrar Jesus, perdido e achado no templo em Jerusalém. Jesus cresceu num clima de piedade e de cumprimento da lei, da qual era importante as peregrinações no Templo de Jerusalém, 3 vezes por ano nas épocas da Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. E como lemos em Êxodo 23, 14 e 17, 3 vezes por ano celebrareis uma festa solene em minha honra. 3 vezes por ano todo varão comparecerá diante de Javé, o seu Deus. A Sagrada Família costumava fazer essa peregrinação na época da festa da Páscoa, como nós lemos em Lucas 2,42. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém pela festa da Páscoa. Segundo esse relato de São Lucas, Maria acompanhava José, apesar de não ser exigido que as mulheres assim o fizessem, apenas os varões. Ao chegar à Páscoa, várias famílias se reuniam em grupos de masculinos e femininos, e numa viagem de 4 a 5 dias. E as crianças podiam ficar em qualquer um desses grupos. Isso explica porque eles não notaram a ausência de Jesus, a não ser na hora do acampamento à noite, quando viram que Jesus não estava em nenhum dos grupos. E podemos imaginar a grande aflição de José e Maria em sentirem que perderam Jesus. Vamos imaginar agora como seria esse templo de Jerusalém na época de Jesus. E nós temos pelos historiadores a história de 3 grandes templos erigidos em honra do Senhor, que era o centro espiritual de todo o judaísmo e depois dos cristãos. Nós temos o primeiro templo, foi erigido nos anos de 960 a 953 a.C., o famoso Templo de Salomão, grandioso e de muita beleza. Este templo de Salomão, ele foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. E depois foi construído um segundo templo no mesmo lugar. Eles eram construídos no monte da cidade santa. Zorobabel o construiu em 515 a.C., que também era de grande beleza, mas com os comentários que não eram tão belos quanto o de Salomão. E o terceiro templo foi construído por Herodes. Herodes queria impressionar os judeus e os romanos. E por isso ele fez um grande templo majestoso, de muita riqueza, de muito ouro e beleza. E esse templo demorou 46 anos para ser construído, e ele o concluiu em 60 anos, 62 depois de Cristo. Mas ele foi totalmente destruído nos anos 70, 72 depois de Cristo. Nós temos aqui algumas imagens deste templo de Herodes, famoso por sua beleza, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era dividido em várias dependências destinadas ao culto e também à doutrina. E era pela sua entrada principal, era por essa porta dourada. Essa porta dourada, onde entravam todos e ficavam no pátio dos gentios. Ali se faziam as discussões entre os sacerdotes e podia-se perguntar e responder perguntas também. E foi ali que Maria e José encontraram Jesus, no pátio dos gentios. Vários pátios eram destinados às suas dependências e várias funções, e o maior deles, mais importante, considerado o pátio dos sacrifícios, que era majestoso, todo de ouro e colunas de mármores coloridos. Quando se subia 15 degraus, chegava-se até ele. E ali nós tínhamos a parte onde o sumo sacerdote fazia o dia, uma vez por ano, o dia da expiação. E quando Maria e José o encontram Jesus nesse pátio dos gentios, falando com os doutores, eles se admiram, assim como todos aqueles demais se admiravam da sua sabedoria em responder e todas aquelas perguntas e dizer tudo com tanto entendimento e sabedoria. Nós lemos em Lucas 2, 46, 50. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo e fazendo as perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e respostas.
E Maria diz: Filho, por que nos fez isto? Não sabias que estamos aflitos à sua procura? E ele responde: Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Por que estavam me procurando? Mas eles não compreenderam o que eles diziam. Que lição podemos nós tirar de todo esse episódio? Primeiro, Maria e José não perderam Jesus por culpa deles. Nós perdemos Jesus por nossa culpa. Muitas vezes pelos nossos pecados, pela indiferença, pela falta de busca de Jesus. E sem Jesus, nós ficamos às escuras. Se alguma vez nós nos encontrarmos nessa situação, é preciso que possamos reagir e buscá-lo imediatamente, a exemplo de Maria e José, perguntando a quem pode e deve sabê-lo: onde está o Senhor? Segunda lição: Maria e José não perderam Jesus. Foi ele que se deixou ficar no templo. Conosco é diferente. Jesus nunca nos abandona. Nós que homens deixamos de procurá-lo e assim não o encontramos nunca. Mas percebemos sempre que a iniciativa é sempre de Jesus, porque ele nunca nos abandona. Em toda situação de desunião, somos nós que o abandonamos. O afastamento de Deus sempre traz consigo uma grande destruição em quem o pratica. Terceira lição: Maria e José amavam profundamente Jesus, por isso sofreram e o procuraram incansavelmente e se alegraram em encontrá-lo. Hoje em dia, parece haver muita gente que não se alegra e nem se preocupa em estar longe de Jesus e tê-lo perdido. É preciso que nós possamos sempre buscá-lo, como Maria, como José, e se alegrar quando o reencontrar. Quarto, Maria e José se maravilharam contemplando Jesus ensinando aos doutores no templo. E a resposta de Jesus, dizendo-lhes: não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, como em Lucas 2,49? Isso nos mostra que ele não se perdeu involuntariamente, plenamente consciente da sua missão e de que é o Filho de Deus e que quis começar ali mesmo a cumpri-la. Falar com Deus hoje é pedir a Maria e José que nos ajudem a saber apreciar a companhia de Jesus, a estar disposto a qualquer coisa, menos a perdê-lo. Nunca perder Jesus. Falar com Deus hoje é lembrar de buscar a Jesus sempre que o perdemos. Em Lucas 11:9 nós lemos: buscai e achareis. Então fica aqui a lição de hoje. Nunca perder Jesus, mas se o perdermos, buscá-lo incansavelmente. Falar com Deus hoje é dizer e repetir e pedir a intercessão de José e de Maria, para que sempre possamos falar com Deus e dizer: Jesus, que eu nunca te perca. Jesus, que eu nunca te perca. Jesus, que eu nunca te perca. Amém. Aleluia. Salve Maria.